Glória a Deus, bom dia a todos. Aleluias, glória a Deus pela sua vida. Queremos saudar aí os visitantes, né? Temos aqui um casal aí, né, o Guilherme e a Yara, primeira vez aqui, Deus abençoe. Fizeram parte aí já do nosso projeto de psicologia, né? Tive aí o privilégio de atendê-los durante um tempo. E temos aqui também o João, né? Filho do Gildo aí, Deus abençoe. Aí a Pamela falou que você estava aí, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Algum visitante aí a mais? Acho que só esses, né? Amém. Então vamos lá, pessoal, sem demoras, quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do texto base da mensagem dessa manhã. Vamos acompanhar a leitura de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Olha lá, já está no telão, né, com a mesma tradução aqui que eu vou usar. Então, Juízes 6, de 11 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Amém, queridos? Bem, nessa manhã nós vamos meditar nessa passagem, onde a Bíblia relata sobre o chamado de Gideão. Vocês que estão acompanhando as ministrações, vocês sabem que nesse mês de julho temos falado e ensinado sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Então o objetivo é ler passagens onde Deus chamou os seus servos, explicar essas passagens e aplicar princípios para as nossas vidas. Então, vocês devem lembrar que no primeiro domingo do mês eu falei sobre o chamado do profeta Jeremias. No segundo domingo, falei sobre o chamado de Abrão, né? Ele ainda não se chamava Abraão, ainda era Abrão. E hoje nós vamos refletir sobre o chamado de Gideão. E para entender essa passagem que nós lemos, nós precisamos entender o contexto dela. Então eu quero dizer para vocês que Gideão, ele foi chamado para ser juiz do povo de Israel. Como assim, pastor Peter? Então preste atenção, nessa época da história, Israel não tinha rei, ainda não havia começado o período dos reis de Israel. O período dos reis de Israel começa no livro de 1 Samuel, quando Samuel, que foi o último juiz, ele unge o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Então nessa época eles não tinham rei, nessa época o povo era governado por juízes. Inclusive, um dos versículos chaves desse livro, do livro de Juízes, é o último versículo do livro. Juízes capítulo 21, versículo 25, olha só o que diz assim: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então naqueles dias Israel não tinha rei, não tinha uma liderança, e cada um fazia o que parecia certo. Então olha só, queridos, essa época, a época de Gideão,
Era uma época de muita oscilação espiritual. Então, pelo fato de não haver o rei, pelo fato de não haver um líder em Israel, cada um fazia o que achava certo. Então, quando nós não temos uma direção clara do que fazer, nós vamos fazer aquilo que nós achamos ser o certo. E quando nós fazemos o que nós achamos ser o certo, em geral, nós erramos o alvo. Em geral, nós pecamos. Não é verdade? É isso que acontece. Até eu quero aqui abrir um parênteses, e eu quero dizer que você não foi chamado por Deus, você não foi salvo pelo Senhor para fazer aquilo que você acha certo. Mas você foi chamado pelo Senhor e salvo pelo Senhor para fazer aquilo que Ele diz ser o certo. Então, dessa forma, nós somos salvos e chamados para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, naquela época, era uma época de oscilação espiritual, era uma época de instabilidade, porque o povo fazia o que achava ser o certo. Consequentemente, o povo desobedecia. O povo, em geral, adulterava com outros deuses, acabava adorando outros deuses, caindo na idolatria e, consequentemente, uma dificuldade grande vinha sobre o povo, e geralmente essa dificuldade era a opressão de povos inimigos, e então Israel clamava a Deus, e Deus levantava um juiz, um libertador para julgar e para livrar Israel. E enquanto esse juiz estava vivo, as coisas se estabilizavam. Agora, quando o juiz morria, as coisas degringolavam novamente. E foi nessa época que Deus levantou e usou vários juízes. Os mais famosos são Débora, Jefité, Sansão e o próprio Gideão. Então Gideão, ele foi levantado por Deus para libertar Israel da opressão dos inimigos, ou seja, os israelitas estavam desobedecendo ao Senhor, consequentemente eles passaram a ser oprimidos pelos inimigos, pelos midianitas, e Deus então, após o povo clamar, levanta Gideão como um juiz, como um libertador. Então vejam só, vamos ler o começo do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 6, para vocês entenderem o que estava acontecendo nessa época. Olha só, acompanha ali no telão. Diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra, destruíam as plantações até Gaza, levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos, chegavam em camelos tão numerosos que era impossível de contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Então o que estava acontecendo? O povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, estava desobedecendo a Deus, e o próprio Deus passou a oprimi-los através dos midianitas, através de um povo inimigo. E eles chegavam até onde Israel vivia, até o território de Israel, como um enxame de gafanhotos. E eles iam devorando tudo, né? A colheita dos israelitas, os animais dos israelitas, a ponto de os israelitas se tornarem pobres. É isso que diz aqui a palavra. E aí eles clamaram ao Senhor para que Deus os libertasse. Então, para a gente entender bem essa passagem, vamos primeiro meditar quem são os midianitas, queridos. Quem são eles, ou quem eram eles, né? Os midianitas, por incrível que pareça, eles eram também descendentes de Abraão, assim como os israelitas. Muitos cristãos não sabem, mas Abraão, nosso pai da fé, ele teve pelo menos 8 filhos. O primeiro filho de Abraão foi um rapaz chamado Ismael.
esse filho Abraão teve com a sua concubina, Agar. Então, como Sara, a mulher de Abraão, não podia ter filhos, ela era estéril, ela entregou para Abraão a concubina dela, para que ele se deitasse com ela e desse uma descendência para ela. Isso era muito comum na época. As concubinas eram consideradas as mulheres dos homens também. E ele se deita com a Agar, que era sua concubina, e ali ele tem um filho, ela concebe e ele dá luz, ou ela, dá luz a um filho chamado Ismael. Ismael é o pai dos povos árabes. Então os árabes, aquele povo que vive ali na Palestina e que de alguma maneira até hoje guerreia contra ali os descendentes de Abraão, através de Isaac, os israelitas, são descendentes de Ismael. Aí chega uma certa altura da história de Abraão, quando ele tinha 100 anos, Deus faz um milagre, e Sara, sua esposa, ela acaba dando um filho para Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaque, e foi através de Isaque que nasce o povo de Israel. Então os israelitas, os hebreus, eles são descendentes de Abraão através de Isaque. Mas preste atenção, depois que Sara morreu e Abraão, ele se tornou viúvo, ele casou novamente, irmão. E ele casou com uma mulher chamada Quetura. E Quetura deu mais 6 filhos para Abraão. E desses 6 filhos, um deles se chamava Midian, o pai dos midianitas. E os midianitas, nessa época, se tornaram inimigos de Israel. Que coisa incrível, Abraão, ele morreu aos 175 anos de idade. E o velhinho ainda tinha bala na agulha, irmãos. Então o cara não era fraco, ele deu à luz a vários povos. A gente pensa que Abraão é só pai dos israelitas, não, é pai dos árabes e é pai de vários povos, se cumprindo a palavra de Deus para ele, que a descendência dele seria realmente numerosa, como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. Mas o descendente da promessa realmente foi Isaque, e através de Isaque nasce o povo de Israel. Então os midianitas, eles saqueavam Israel. Eles vinham como gafanhotos na época das colheitas, das plantações, e levavam tudo. E eles vinham em camelos. Olha só que interessante. Eu fui estudar sobre o camelo. O camelo é um animal muito interessante. Ele aguenta 180 quilos mais uma pessoa sobre os seus lombos. Então é um animal extremamente forte. Fora isso, o camelo, ele consegue ficar uma semana sem tomar água. Então era um animal muito poderoso para esse tipo de expedição, para esse tipo de ataque. E os midianitas chegavam em camelos e acabavam com tudo o que existia em Israel, a ponto do povo de Israel se tornar um povo pobre. Agora o detalhe que eu quero trazer para vocês aqui a gente já começa a aplicar algo para as nossas vidas, é que foi o próprio Deus que entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Você percebeu isso? Foi o próprio Deus. Olha só, vamos reler o versículo 1 do texto de Juízes 6. Diz assim, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então vejam que Deus enviou os midianitas para corrigir Israel. Eles estavam desviados, eles estavam desobedecendo, eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, então o Senhor envia sobre eles uma opressão. Inclusive aqui eu quero também abrir um parênteses, e eu quero trazer isso para a minha vida pessoal, Eu sempre oro para que Deus use as circunstâncias, para que eu seja sempre mantido, eu me mantenha, digamos assim, no rumo certo. Então eu digo, Deus, se em algum momento meu coração, minha alma, eu estiver me desviando dos teus propósitos, pode usar as circunstâncias, pode me oprimir, mas não me deixa sair do teu caminho. Eu quero cumprir os teus propósitos na minha vida. E eu sei que Deus é Pai. Deus é um Pai que ama os seus filhos. E como Deus nos ama, Ele nos corrige. É isso ou não é? Se você está sem correção, irmão, se você está sem correção, irmã, então você não é filho, você não é filha, porque Deus, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Inclusive eu já conversei com pessoas que estavam em pecado deliberado,
sabiam, porque tinham conhecimento da palavra, estavam em pecado deliberado, e eles diziam assim: mas cara, está tudo bem na minha vida, eu sei, eu tenho esse problema, eu tenho esse pecado, eu faço isso mesmo, pecados assim que levam à morte, irmãos, né? Mas eles diziam assim: mas eu prospero, eu tenho status, eu tenho tranquilidade, as coisas continuam indo bem na minha vida, eu tenho saúde. E eu pensava, isso é preocupante. Isso é preocupante, porque a pessoa está vivendo em pecado deliberado e ela está confortável. E eu penso: Deus, que isso nunca aconteça comigo. No momento em que eu errar, que eu pecar, que eu desobedecer, que eu sair da rota, Senhor, me oprime se for necessário. Mas eu não quero, viver confortável no meio do pecado. E algumas dessas pessoas, já citei aqui o caso de alguns, morreram de uma hora para outra, em transtornos, em acidentes, enfim, estavam numa vida confortável no meio do pecado. Agora, se você é um filho de Deus, em Cristo Jesus, ama a Deus e é amado dEle, a palavra de Deus diz que Ele vai usar circunstâncias para o teu bem, não é verdade? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então essa é a primeira lição que eu posso extrair dessa história. Se Deus me ama, se eu sou um filho de Deus, se eu o amo, Ele sem dúvida vai usar as circunstâncias para que eu esteja sempre dentro do seu propósito. Pastor, não, eu não experimento isso. Então pense e reflita se você é filho de Deus. Então saiba, Deus tem um propósito por trás de todo problema, e Ele usa muito as circunstâncias para que a sua vontade se cumpra em nossa vida. É como uma frase que diz assim, eu gosto muito dessa frase, diz assim, uvas devem ser esmagadas para produzir vinho, diamantes se formam sob pressão, olivas são pressionadas para extrair o seu óleo, sementes germinam na escuridão. Sempre que você se sentir esmagado, sob pressão, pressionado ou no escuro, lembre-se que você está num lugar poderoso de transformação e transmutação. Confie no processo. Então eu repito, a primeira lição que eu posso extrair dessa história é que se Deus me ama, se eu sou um filho de Deus, se eu o amo, Ele vai sem dúvida usar as circunstâncias para que eu esteja sempre dentro do seu propósito. Deus tem um propósito por trás de todo o problema, e Ele usa as circunstâncias para que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Deus, Ele está muito mais preocupado em cumprir um propósito na sua vida, em transformar você, do que te dar uma vida confortável. Na verdade, Deus nunca prometeu que nos daria uma vida confortável. Isso é conversa de teologia da prosperidade, isso é heresia. Deus nunca prometeu isso. Deus quer cumprir o propósito dEle na nossa vida, mas não prometeu que nos daria uma vida confortável. Ele prometeu uma aterrissagem segura, não uma viagem tranquila. Vocês entenderam ou não? Então, glória a Deus, o povo se desvia, o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor usa os midianitas para oprimir o povo, para que o povo pudesse voltar ao propósito dEle. Então a primeira lição é essa: Deus pode estar usando circunstâncias na tua vida. Eu estou sofrendo, pastor Petro, está difícil, estou passando situações difíceis na minha vida. Comece a buscar Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Tem um propósito por trás desse problema. Essa é a verdade. Segunda lição que eu posso extrair aqui dessa passagem de Gideão, está no versículo, ou nos versículos 11 e 12 do texto. Então vamos lá, Juízes 6, 11 e 12. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amém? Então vejam, queridos, Gideão, ele foi chamado por Deus quando ele estava trabalhando. Ele estava debulhando o trigo, ele estava malhando o trigo num lagar, num tanque de prensar uvas. Por que ele estava fazendo isso?
Ele estava fazendo isso para que ele não fosse descoberto pelos midianitas. Agora a gente precisa entender o contexto, né? Se você entende de fabricação de vinho ou de trigo, você vai estar por dentro disso. Então, antigamente, né, não sei como é feito esse processo hoje, talvez ainda exista esse processo mais artesanal, o lagar, o tanque de prensar uvas, era um local onde as uvas eram jogadas e as pessoas ficavam pisando em cima para que o vinho fosse extraído. Esse local geralmente era fechado, não poderia bater sol no lagar, para que não danificasse as uvas. Já o trigo, ele não era malhado num lugar fechado, ele era malhado na eira, ele era debulhado na eira, um lugar aberto, com claridade, com sol, onde eles iam jogando o trigo para cima, e era bom que batesse vento. Por quê? Porque o vento espalhava a palha, e eles podiam separar o trigo da palha. Então o trigo era malhado na eira, a uva era pisada no lagar. Gideão estava malhando o trigo no lagar, ele estava fazendo um serviço num ambiente que não era propício para isso, não tinha vento, estava fechado, não tinha iluminação adequada. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para que os midianitas não descobrissem que ele estava malhando o trigo, para que ele não fosse roubado. Ele estava pensando no seu sustento, ele estava pensando no sustento da sua família. E trazendo isso para nós, muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. Nós estamos malhando o trigo no lagar, ou seja, nós estamos realizando o nosso trabalho, ou até mesmo o trabalho de Deus, em ambientes que não são os ideais. E eu quero dizer para vocês, isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Se você for esperar todas as coisas estarem perfeitas para você realizar o que você precisa realizar, você nunca vai fazer nada. Então nós temos que fazer com os recursos que nós temos. E Gideão, ele falou, eu tenho que garantir o meu pão. Não dá para malhar o trigo na eira, os midianitas vão vir. Então eu vou malhar o trigo no lagar. Não é o ambiente ideal. Com certeza demorava mais, dava mais trabalho, mas Gideão estava ali malhando o trigo no lagar. Então os ambientes muitas vezes não são os ideais, mas nós temos que realizar a obra que Deus nos chamou para realizar. E vejam que quando ele estava ali malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor sentou numa pedra. E eu acredito que o anjo do Senhor ficou observando Gideão. O anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor, tá? É uma referência a uma cristofania aqui, né? Jesus aparecendo no Antigo Testamento, né? E Gideão ali, o anjo observando, e aí o anjo fala com Gideão. Nós vemos que ele estava observando o que? Cara, esse cara eu quero usar. Olha a dedicação, olha o esforço, olha a mentalidade desse cara. As circunstâncias são terríveis, mas ele está fazendo a parte dele. O cara era esforçado, irmão. O cara era trabalhador. Deus o chamou quando ele estava na lida, usando os recursos que ele tinha para ter sustento. Se você observar outros relatos de pessoas chamadas por Deus, isso aqui parece ser uma coisa comum. Deus, em geral, ele sempre chama as pessoas enquanto elas trabalham. Você já viu isso? Por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele estava pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro. Quando Deus chamou Eliseu, Elias foi lá e estendeu a capa sobre Eliseu. Ele estava com a junta de bois arando a terra, ele era um lavrador. Quando Deus chamou Amós, ele inclusive diz, eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou boiadeiro e colhedor de figos selvagens, mas Deus me tirou da colheita, Ele me tirou ali da agropecuária e me chamou para pregar a palavra. Pedro e André, Jesus estava andando ali aos derredores do mar da Galileia, Pedro e André lançavam as redes, porque eram pescadores. Jesus disse, venham, sigam-me, e eles deixaram tudo, seguiram Jesus. Mais adiante Jesus viu João e Tiago consertando as redes, também eram pescadores, sigam-me. Deixaram tudo para trás, seguiram Jesus. Mais para frente, Jesus passa pela coletoria, tinha um publicano, Mateus, cobrando impostos. Siga-me. Então os homens foram chamados enquanto estavam enganjados em seus afazeres. Pessoas ocupadas, pessoas esforçadas, pessoas engajadas nos afazeres. Você não vê na Bíblia Deus chamando pessoas, por exemplo, ociosas. Você não vê.
Deus dizendo, varão vagabundo, o Senhor é contigo. Não tem? Não tem nenhuma passagem assim. Varão valoroso, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Então Deus chama pessoas ocupadas. Se algo comum existe no chamado de Deus, porque a gente não sabe qual é o critério de Deus para chamar pessoas, mas se tem um critério comum é esse. Pessoas trabalhadoras, enganjadas, pessoas esforçadas. Tira as pessoas desse lugar e coloca na linha de frente da sua obra. Então, homem de Deus, mulher de Deus, seja guerreiro, guerreira, levante cedo, chegue antes, saia depois, no seu trabalho, na sua empresa, faça mais do que é esperado. Pô, Deus vai amar você. Pode ser que chegue um dia que o anjo do Senhor diga, varão valoroso, o Senhor é contigo, quero te usar mais intensamente ainda na minha obra. Então, primeira lição do texto, Deus corrige a quem Ele ama, Ele usa as circunstâncias para nossa correção. Segunda lição, Deus chama os esforçados, os trabalhadores, pessoas ocupadas em seus afazeres e enganjadas em sua labuta. Terceira lição, vamos adiantar um pouquinho, versículos 13 a 15, diz assim, Juízes 6, de 13 a 15. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envio. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Então aqui nós vemos em primeiro lugar, eu vejo assim, não sei se você concorda, o sarcasmo de Gideão, né? Quando o anjo fala, ó poderoso guerreiro, o Senhor é contigo, ele diz, como assim o Senhor é comigo, conosco? Né? Pô, olha a nossa situação, né? Então, aqui a gente vê que Deus é um Deus de senso de humor, tá? Então, não sei como é que você vê Deus, mas Deus não é aquele velhinho carrancudo sentado no trono, não. Deus é um Deus de senso de humor, e Ele tem senso de humor, Ele tem paciência, especialmente com os seus, né, com aqueles que Ele ama, enfim. E, então, essa resposta é uma resposta, em primeiro lugar, sarcástica de Gideão. Em segundo lugar, é uma resposta de quem se sente desamparado, de quem se sente abandonado por Deus. Então, talvez você esteja aqui e você diga assim, Deus me abandonou. Né? Deus me desamparou, né? Irmão, saiba, não faz sentido nenhum. Mas eu não sinto a presença de Deus, pastor Peter. Mas exatamente isso, irmãos, Deus também nunca prometeu que você sentiria a presença dele. Ele prometeu estar contigo. A vida cristã é pela fé, não é por vista, não é por sentimento, né? Então Gideão ele começa a questionar. Então nós vemos aqui um complexo de inferioridade na vida de Gideão, não é verdade? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a família mais pobre da tribo de Manassés. E ele vai dando uma desculpa para tentar fugir daquilo que Deus está chamando ele para fazer. Como nós vimos, né, Moisés também, quando Deus o chama para que ele fosse até Faraó, ele diz, mas eu não sei falar, né? Ele dá uma desculpa. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz, mas eu sou jovem demais. Né? Então nós vemos que alguns homens, eles sempre querem sair pela tangente. Mas a terceira lição que eu posso extrair desse texto é que se Deus nos chama, Ele nos capacita. Posso ouvir um amém? Você já deve até ter ouvido, né, ou lido em algum adesivo de carro, aquela frase famosíssima, né? É uma frase aí que já virou um jargão, mas ela é correta, que diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Não é verdade? Então, quando Deus nos chama, em geral, nós não temos condição nenhuma, né, humanamente falando, de exercer o chamado de Deus. Mas Deus, Ele promete nos capacitar. Amém? Agora, qual é o critério de Deus para chamar as pessoas? Como eu falei, a única coisa que eu vejo em comum na maioria dos chamados na Bíblia é o trabalho. O restante não. Mas, na verdade, tem um texto que fala sobre o critério de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Ó. Vamos ler. Aqui nós temos um critério de Deus
para o chamado de pessoas. Diz assim, 1 Coríntios 1, 26 em diante. Lembrem-se, irmãos, que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Então nós vemos que Deus escolhe coisas loucas, coisas fracas, para confundir as fortes, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão pobre, eu me sinto tão incapacitado. Exatamente, irmãos, às vezes é você mesmo que Deus quer levantar para realizar uma grande obra, para que nenhuma carne se glorie diante dEle, para que lá no final, quando as coisas estiverem acontecendo, a glória seja de Deus, e todo mundo veja, só pode ser Deus na vida dessa pessoa, porque ela não tem capacidade humana. Então Deus chama pessoas que realmente não se sentem capazes, os improváveis, né? Sabe os improváveis? É esses que Deus chama, como Davi, né? Quando Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei de Israel, né? O segundo rei depois de Saul, Jessé convida todos os seus filhos ali para o banquete, eles iam fazer um almoço, digamos assim, né? E Samuel ia receber a revelação de Deus sobre qual dos filhos de Jessé seria rei de Israel, né? Davi não foi nem convidado para o almoço, irmão, só para você ter uma ideia. Ficou trabalhando no campo lá, né? E aí passaram-se todos aqueles filhos de Jessé diante de Samuel. Samuel falou, não é nenhum desses não, o Senhor não confirmou nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho, Jessé? Aí Jessé lembrou de Davi, eu tenho mais moço lá, um Zé Ninguém lá, ele está lá no meio do campo, pastoreando minhas ovelhas, chame ele, porque é esse que Deus quer ungir. Então nem o pai dele acreditava nele, irmão. Não foi convidado para o banquete. Estava onde? Estava trabalhando, né? Quantos mais velhos lá estavam de boa, trabalhando, né? Foi esse que Deus escolheu. O próprio apóstolo Paulo, né? Quem imaginou que Paulo seria o apóstolo que foi, perseguidor da igreja, né? Enfim, labutou contra a igreja, e de repente, aquele homem que ninguém esperava, Deus faz ele cair do cavalo, chama ele, e ele, enfim, é o responsável por toda a doutrina que nós temos aqui, de igreja neotestamentária, né? Foi dada praticamente tudo através do apóstolo Paulo, né? Então é assim, né? Talvez você me veja aqui hoje pregando, mas nem sempre foi assim. Eu tenho um amigo que me conheceu assim, na pré-adolescência e adolescência, né? Nós estudamos juntos da 8ª série na época, né? Não tinha 9º ano, enfim, o ensino médio ali todo, enfim. E eu lembro que um dia ele me mandou uma mensagem, falou, cara, não dá para acreditar no que acontece na tua vida. Ele falou, cara, você hoje é psicólogo, você hoje é pastor, você hoje é escritor. Ele falou, não dá para acreditar. Entendeu? Por quê? Porque ele me conheceu no passado. Eu era um improvável também, irmão, né? Eu nem gostava de estudar, enfim. Então, mas Deus chama a gente, chama os improváveis. Então, se Deus te salvou, se Deus te chamou, saiba, Ele vai te corrigir. Deus corrige aquele a quem Ele ama. Segunda coisa, Deus chama os esforçados, os trabalhadores, pessoas ocupadas em seus afazeres, engajadas em sua labuta. Terceira, Deus chama os improváveis, não os prováveis. Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então não fuja do que Deus tem para você. Busque as competências necessárias para cumprir o seu chamado. E finalmente, o último ponto aqui a ser destacado está no verso 16. Diz assim, Juízes 6,16: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Então, o último ponto aqui é um dos mais importantes. Deus promete estar com Gideão. Então, quando Deus verdadeiramente nos chama, Ele promete estar conosco.
Ele promete ir à nossa frente, Ele abre o caminho para que o seu propósito se cumpra. Como diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, vamos lá, vamos ver se você sabe, se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Até mesmo na continuidade desse texto, você vai lendo, ali diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Deus está dizendo, ei, eu sou contigo. Essa é a promessa para os chamados, essa é a promessa para aqueles que têm um coração disposto a realizar a vontade do Pai. Então o que esse chamado de Gideão nos ensina é que um com Deus é sempre a maioria, amém? Então se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. É como nós temos cantado naquela música, que a gente cantou no Imersão, que a gente luta uma batalha, que a gente já sabe o final, a gente já é vencedor, irmãos, entendeu? Eu sei, a batalha é difícil, às vezes é cansativa, não é fácil a vida aqui na terra, mas no final nós já sabemos o resultado, e o resultado é que nós somos vencedores, porque Deus mais um é sempre maioria. Então Deus é contigo, varão valoroso. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Que bênção! E aí, como que termina a história, pastor Peter? Termina com Deus sendo glorificado. A Bíblia fala que Gideão, então, ele pede um sinal para Deus, na verdade 2, para ter certeza que Deus estava com ele, pediu ainda mais 2 sinais, e aí quando não tinha como fugir, ele toca a trombeta ali em Israel e reúne os israelitas para a batalha, manda ali notícia de que eles iriam para a batalha contra os midianitas. Olha só o detalhe, os midianitas estavam acampados num vale, e eles eram 185 mil soldados, 185 mil. Quando Gideão convoca o exército de Israel, ele consegue reunir 32 mil homens. Então veja, 32 mil contra 185 mil é uma diferença muito grande, não é verdade? Só que Deus diz para ele, não é muita gente, você não vai com 32 mil. Se você for com 32 mil, vocês vão se orgulhar, vocês vão pensar que a vitória veio de vocês. Não, manda para casa quem tiver com medo. Inclusive a lei de Moisés diz que quando o povo fosse para a batalha, o comandante ele deveria dizer, quem está com medo vai para casa. E foi isso que Gideão fez, estava na lei de Moisés. Quem tiver com medo aí, vai embora, vai para casa. Sobraram 10 mil homens, 22 mil soldados de Israel foram embora. Agora eram 10 mil contra 185 mil. Deus diz, não, é muita gente ainda. Se vocês forem com 10 mil contra eles, vocês vão pensar que vocês são os caras, eu não vou ser glorificado. Então Gideão faz o seguinte, desce até o ribeiro e manda os homens tomarem água. Quem tomar água de 4, assim como um animal de 4, esse você manda para casa. Quem se agachar e trouxer água para a boca e lamber a água assim como um cachorro, esse vai lutar com você. Resumindo, sobraram 300 homens. E aí Gideão vai com esses 300 homens. Deus diz, com esse mesmo, com 300 homens que você vai vencer os midianitas. Então ele vai para uma batalha contra 185 mil homens com 300 soldados. E aí quando ele chega ali perto do acampamento dos midianitas, já era de noite, Deus diz para ele, pega um servo teu, desce até o acampamento e ouça o que estão falando de você lá. E aí ele pega um servo chamado Puá, e ele desce de noite até o acampamento dos midianitas, e de repente ele ouve 2 homens conversando, e um diz para o outro, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu vi tipo um pão de cevada rolando e derrubando as tendas dos midianitas. Aí outro diz, isso é a espada de Gideão, Deus entregou o exército midianita nas mãos de Gideão, então ele se fortalece, eles estão com medo, eles já sabem que Deus é comigo, e aí ele volta todo empolgado, e Deus dá a direção para ele divide os 300 homens em 3 grupos, dá tocha na mão desses homens, na outra mão uma trombeta, essa tocha tinha que estar dentro de um vaso de barro, e Gideão diz, vocês vão fazer o que eu fizer, vamos dividir os 3 grupos ao redor do acampamento, tudo o que eu fizer vocês fazem. Quando Gideão deu o sinal, eles tocaram a trombeta, quebraram o vaso de barro, levantaram as tochas e gritaram pelo Senhor e por Gideão.
Nesse momento, os midianitas levantaram desesperados com aquela gritaria e eles começaram a atacar um ao outro, eles começaram a se matar, não sabia quem era inimigo, eles mesmos começaram a se matar e os poucos que restaram, Gideão perseguiu, né, ele também acabou ali chamando mais alguns israelitas para ajudar nessa fase final e eles acabaram completamente com o povo midianita, sem praticamente usar a espada, sem usar força. Por quê? Porque o Senhor era com eles, amém? Então quando o Senhor é conosco, quem é contra nós? Quem vai nos vencer? Então o importante, querido, é você ter essa convicção de que o Senhor, Ele é contigo, amém? Então primeira coisa que eu aprendo nessa passagem do chamado de Gideão, Deus corrige a quem Ele ama, Ele vai usar as circunstâncias para o nosso bem. Segunda coisa, Deus chama os esforçados, né? Se tem uma coisa em comum nos chamados dos homens de Deus e das mulheres de Deus, foram pessoas enganjadas na sua labuta. Terceira coisa, Deus não chama os prováveis, os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então se você se sente incapaz, saiba, talvez é você mesmo que Deus quer usar. E quarta coisa, se Deus, Ele realmente te chamar, e é isso que Ele tem feito, Ele é contigo, amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então você e Deus sempre serão a maioria, né? A vitória, ela é certa, então não tem como dizer que vai ser uma vida tranquila, né? Não vai ser, porém, no final, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar por isso. Convido você a se colocar de pé, chamar o louvor aqui à frente.